Boa noite! Boa noite, pessoal! Muita luz, muita força, muito poder nesta noite. Vamos falar de assuntos importantes. Me contem aí, se estão animados e eu quero saber qual é o principal assunto que te trouxe até aqui nesta noite. Bora lá! Bora lá, porque a gente vai trazer um pouco do que é criação consciente da realidade. Nós vamos também trazer recados da espiritualidade que hoje foi me permitido passar para vocês. Então, tudo isso é um papel muito importante para que a gente possa ter mais confiança no nosso caminho, né? Mais certeza, mais segurança. Então, vamos lá, que eu quero ver vocês, quero ouvir vocês. O pessoal deve estar chegando ainda, 8 e 9. Boa noite. Boa noite. Ó, o César está aqui. Rubens, quem mais está aqui? Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Primeiro, confirmem aí para mim se vocês estão me ouvindo bem. Se está tudo ok, se vocês estão me ouvindo. Se o áudio está bom, se a imagem está boa. Bom ver vocês aqui, muito bom ver vocês aqui. Ó, vou mandar um comunicado lá em que a gente está ao vivo, para que a gente possa começar a nossa noite. Então, eu quero que vocês se conectem com vocês, façam uma respiração profunda, porque isso é muito importante para que a gente tenha ciência de nós mesmos, autoconsciência, para que a gente possa absorver ao máximo todo esse conteúdo que vai ser trazido aqui nessa noite, que é nosso, que é da espiritualidade, que é desse processo. A gente vai falar de... Boa noite, seres de luz, gostei. A Sol, o César, o Rubens, a Carlinha, o Éden, a Estela. Muito bom ver vocês aqui, muito bom, muito bom, muito bom. Essa aula é uma aula de expansão da consciência. É uma aula para que a gente entenda os elementos do jogo dessa vida. E também para que a gente possa ter um recado aí, uma visão de futuro, do que vai acontecer nesse futuro, né? Do que está premeditado aí para a gente, para o nosso planeta, o que a espiritualidade traz para nós aí neste movimento. Então a gente vai começar falando de prosperidade. A gente precisa entender o que é prosperidade. Nós precisamos compreender verdadeiramente, né? O que a gente espera na nossa realidade e o que é o desenho de prosperidade para a nossa vida. Prosperidade, gente. Prosperidade é tudo que evolui, que cresce, que expande. A prosperidade, ela nunca vai estar numa estagnação. A prosperidade, ela não existe em caminho parado. Esse é o primeiro ponto. Se você está no momento da sua vida em que talvez você está buscando paz, tranquilidade, né? Ou talvez até uma certa zona de conforto, saiba que você não está no caminho da prosperidade. Não quer dizer que você não tenha que ter isto no caminho, que a coisa não tenha que ser no flow. Ela tem, é por isso que a gente está aqui nessa aula. Mas a prosperidade, ela está num caminho de movimento, de expansão e de transbordo. Prosperar é crescer, é evoluir, é expandir. Eu sempre vou bater muito nessa tecla com vocês. Porque às vezes a gente batalhou uma vida inteira, né? A gente basicamente lutou uma vida inteira e a gente espera ganhar dinheiro, enriquecer, para que a gente descanse. Mas a prosperidade, ela não está nesse lugar. Quanto mais você cresce, quanto mais você transborda, quanto mais você acha o seu caminho, mais movimento existirá na sua vida. Só que esse movimento, ele não é um movimento vazio,
Ele não é um movimento forçado, ele não é um movimento limitante, ele é um movimento de expansão. E aí está o grande cerne da vida, aí está o grande segredo da vida. Eu quero que quem está aqui vá digitando aí, vá colocando aqui no nosso chat, se você entendeu, se você compreendeu esse recado, porque isso guarda uma chave muito grandiosa na nossa realidade. A gente busca dinheiro porque muitas vezes nós estamos buscando esse dinheiro porque nós não queremos fazer o que estamos fazendo para ganhar o nosso dinheiro. Mas o nosso inconsciente, ele compreende que quanto mais dinheiro eu ganho, mais movimento eu faço. E pode ser aí que você está travando. E pode ser aí que o teu bloqueio esteja ativo. Então, eu quero que você me coloque. Se você tinha essa visão da realidade, se você enxerga as coisas dessa forma, e se para você é um caminho aceitável. O movimento, a expansão, a evolução e o transbordo, porque elas estão diretamente conectadas à prosperidade. Então, bora lá. Ó, o Eden já colocou, a transformação é uma constante, a transformação é uma constante transformação. Gostei. Eu gostei. Quem mais? Quem mais, gente? Quero ouvir vocês. Olha, por que eu sempre peço para que vocês digitem, para que vocês interajam? Quando nós estamos ouvindo algo, nós absorvemos 30% de tudo que a gente ouve. Amanhã, no primeiro hora da manhã, você já esqueceu metade do que eu falei. Poucas palavras vão se manter na sua realidade para fazer a transformação da sua vida. Quando eu ouço, quando eu comento, quando eu ensino alguém, eu absorvo 70%. E isso começa a fazer parte da minha realidade. Faz sentido para vocês? Então vamos lá. Eu quero que vocês interajam ao máximo. A gente vai tirar as dúvidas no decorrer do processo. Eu vou trazer muito conteúdo aqui para gente e trazer informação da espiritualidade. Para prosperar precisa de movimento. Perfeito. Muito obrigada por digitarem. É isso que eu quero. Eu quero este movimento com vocês, tá? O que acontece? Nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Eu vou trazer hoje aqui um senso de reflexão. Porque a Academia Poder, Força e Luz é exatamente este movimento. É um movimento onde você compreende que você vai aprender a pensar, aprender a refletir e aprender a discernir o que é bom e o que é ruim para você. A única coisa que vai diferenciar nós, seres humanos, dos robôs daqui a uns anos, é a nossa forma de discernir, de criar, de se adaptar. Gravem isso que eu estou falando, gente. Gravem isso que eu estou falando. Então, se você quer ser um super-humano, se você quer estar à frente de toda essa tecnologia que está vindo, aprenda a refletir. Aprenda a exercer a maiêutica na sua vida. E aprenda a colocar a sua criatividade e modelo de adaptação em prática. Porque esses serão os humanos que vão sobreviver. Isso aqui não é para trazer caos. É para que a gente aprenda o poder que nós temos como seres humanos. E que nenhuma máquina, e que nenhuma inteligência artificial, e que nenhuma tecnologia pode substituir. Porque toda a tecnologia provém da mentalidade incrível e inexplorada dos seres humanos. Mas aqueles e o quê? Aqueles que aprendem a usar o senso crítico, o discernimento, a inteligência, a criatividade e a adaptabilidade neste mundo. São esses que vão sobreviver, não são os mais fortes, como dizia Darwin. Não são. Não são. Mas ele também dizia que são os mais adaptáveis, certo? Mas não são. É os que têm este poder de discernir. E é aí que está a prosperidade,
É aí que está a expansão. É aí que está o nosso diferencial. Eu quero que vocês parem um minuto, respirem e digam: uau! Uau! Entende? Porque, gente, não é uma questão, meus amores e co-criadores, de futuro. É presente, já está aí. E muita coisa está acontecendo. Então, nós vamos fazer o primeiro parâmetro para que a gente entenda, talvez, definitivamente, os movimentos que nós temos que trilhar para que a gente mude os nossos resultados, altere verdadeiramente o fluxo de energia que está na nossa vida, para que a gente comece a criar abundância e riqueza que está diretamente ligada à prosperidade. Porque ganhar dinheiro é uma coisa, prosperar é outra. A prosperidade, quando você consegue realmente afinar o seu instrumento, ela está em tudo. Ela está nos relacionamentos, ela está na sua saúde, ela está no bem-estar que você sente e no dinheiro que você ganha. E na forma como esse dinheiro vem para a sua vida. Que aí está o grande diferencial da nossa realidade. Certo? Vocês estão compreendendo o que eu estou trazendo? Vocês estão compreendendo? Que isso é muito fundamental. Tem muitas pessoas preocupadas com o que está por vir. Hoje mesmo eu estava assistindo um podcast num canal que muitos de vocês confiam muito, que eu também confio, tá? Mas o que estava sendo dito ali, a espiritualidade gritava no meu ouvido, que aquilo não era real. Que aquilo não era real. E a reflexão que eu fiz, e eu falei, eu vou trazer isso para os meus alunos, que não importa as previsões catastróficas que existam para o futuro. Isso não importa. O que importa, e eu quero que vocês digitem o que eu vou falar aí agora, porque isso é fundamental. O que importa é o que eu decido conscientemente que vou vibrar exatamente agora. O Criador já criou tudo. E todas as leis, elas estão em parâmetros. E o parâmetro que define a nossa realidade é o parâmetro da frequência vibracional. Prestem atenção nisso. E da energia que compõe aquela frequência vibracional. Que são as duas coisas que estão completamente conectadas. Então, se você não quer participar de catástrofes, se você não quer participar de movimentos que estão indo contra aquilo que você está plantando como um co-criador consciente da tua realidade, mude aquilo que você está vibrando internamente. E esqueça essas previsões catastróficas, porque isso pode até acontecer, mas muito distante da tua vida. Muito distante da tua realidade. Eu quero que vocês me deem um joia, um coração, um foguinho, se vocês estão compreendendo o que eu estou trazendo aqui. Porque essa é a verdade das leis universais e é a grande chave para tirar a gente de movimentos que estão por vir. Que estão por vir. É uma decisão, muito bom. Tô adorando aí a estrelinha, o coração, o foguinho, a mãozinha. Isso é muito importante, de novo. Mais para você, para que o seu inconsciente entenda, olha, eu estou compreendendo. Então vamos lá, não vou fugir do recado da espiritualidade, mas eu preciso trazer os conceitos aqui, tá? Então eu estou juntando todas as informações. Por que nós temos que tomar uma decisão verdadeiramente do que nós queremos para a nossa realidade? Porque essa decisão, ela comanda os elementos inconscientes que estão operando em nós, liberando químicas no nosso corpo, e começam a trazer novos elementos. Rafa, ok, então eu já sei o que eu quero para minha vida, só que a minha vida ainda está no caos,
minha vida está no caos, eu ainda tenho confusão mental, ou às vezes eu estou com a conta do banco no vermelho, ou com algumas dívidas, ou com algumas incertezas. Isso foi construído com a mente do passado. Não é quem você é agora ou os movimentos que você está fazendo a isso. Aí, tudo bem. Lembra que eu falei? Os maiores gênios, as maiores mentalidades, né? As pessoas que mais construíram sucesso, que saíram do nada, elas viviam um pouco na realidade. Então, elas estavam muito mais desconectadas da realidade do que propriamente nelas, certo? Mas elas tinham um grau de inteligência, de discernimento, de reflexão, que elas tinham certeza do caminho que elas estavam trilhando. E é por isso que a gente começa o movimento na academia, e a gente começa esse movimento de criar o eu do futuro, ou seja, a carta compromisso que você tem, de fazer a matriz de limpeza mental e de fazer as reprogramações, para que a gente vá frequenciando esse caminho de prosperidade, com direção, com alinhamento. E as aulas, para que são as aulas? Para que a gente desenvolva a nossa inteligência de reflexão, criatividade e discernimento. E é óbvio que o conteúdo, ele é extremamente importante, certo? Então, esse é um parâmetro. Mas vamos lá, porque eu vou trazer aqui, gente, chaves que são extremamente importantes para o nosso movimento. Então, o que a gente precisa compreender aqui? O que nós precisamos compreender? Que tudo na nossa realidade é criado através do que eu penso. O meu pensamento é fóton, é luz, é eletricidade. Gravem isso. E quem puder ir digitando, por favor. Então, a primeira mecânica é o que eu penso. Gente, isso é para nós. Isso é o que a espiritualidade traz também. Nós não estamos falando só da ciência, eu estou juntando as duas coisas, porque são 22 anos de estudos, e eu sempre digo para os meus alunos e para todos vocês que estão aqui, se tem algo neste planeta materializado que você não consegue comprovar, caia fora, porque isso não é real, não é parâmetro divino. O Criador, ele é muito inteligente, né? Porque isso que ele é o Criador. Ele já elaborou todas as coisas e ele sabe que tudo existe uma ordem. Isso que é lindo. Uma ordem para que seja fácil para os seus filhos, para suas criaturas poderem exercer a alquimia e materializar isso em sua vida. Então, a nossa vida, a minha, a do Elon Musk, a da pessoa mais milionária ou a pessoa mais pobre desta realidade, é criada através dessa mecânica. A mecânica começa pelo que eu penso. Lembra? Penso, logo existo. Então, um pensamento, ele começa a dar forma na matéria. Prestem atenção nisso. O pensamento, ele começa a dar forma. Mas o pensamento sozinho, ele não faz muita coisa. Porque o pensamento é elétrico, o pensamento é fóton, o pensamento ele é eletricidade. Se o Criador já criou tudo, quando o seu filho, como criatura, começa a experienciar a vida, os elementos da vida, e ele começa a pensar, ele começa a emanar um campo de informação elétrica para o universo. Certo, gente? Estão acompanhando aí, vai joinha, coração, quero entender aí. Ele começa a emanar este pensamento. Esse pensamento ele vai se conectar com outras matérias pensantes de mesmo elemento que já existe no universo. Porque eu vou abrir um parênteses aqui. O dinheiro que você quer já existe. Não vai ser criado, já existe. Está na mão de alguém, talvez não esteja na sua mão, certo? Mas está na mão de alguém. O negócio que você quer, a parceria que você quer, o investimento que você quer, tá tudo aí. O relacionamento que você quer, a pessoa não vai nascer. Ela já nasceu. Ela já tem aproximadamente a sua idade. Ela já está no mundo. Ela só não está na sua vida. Por quê? Porque existe um campo de vibração incongruente, certo? Mas a gente tem que entender que tudo que a gente deseja hoje no universo,
casa, carro, apartamento, negócios, dinheiro, relacionamento, pessoas, network já existe no universo. Então, esse pensamento, como formatação original, ele vai buscar estes elementos aos quais eu, como co-criador da minha própria realidade, estou fomentando na minha mente. Legal, chega lá no universo, então vamos supor que eu estou buscando riqueza, que eu estou buscando aumentar minha fonte de renda, que eu estou buscando, né, ter mais dinheiro ou mais clientes. E eu começo a elaborar isso no meu pensamento. O universo vai e busca elementos, talvez pessoas, negócios, oportunidades que estejam conectados a este pensamento de riqueza, de dinheiro, de prosperidade, certo? Ótimo. Aquilo começa a vir para mim através dos elementos aos quais eu projetei para o universo. Só que quando ele chega até mim, negócios, pessoas e oportunidades, se eu estiver sentindo fracasso, escassez, pobreza, você acha que esses elementos alquímicos ficam na minha realidade? Sim ou não? Projetei riqueza, projetei prosperidade. O universo captou partículas, formas, elementos e infinitas possibilidades dessas coisas virem para minha vida. Só que quando chega, o que eu sinto é diferente. O que eu sinto é escassez, o que eu sinto é medo, o que eu sinto é minha conta vermelha, no vermelho, o que eu sinto é incapacidade, o que eu sinto é não merecimento. Existe uma incongruência no que eu penso e no que eu sinto. Campo elétrico de pensamento, campo magnético de sentimento. É aí que está o grande erro. Eu não posso pensar em mamão e colher chuchu. É óbvio que não. Então precisa existir dentro de mim um sentimento que conecta aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou querendo, aquilo que eu estou almejando. E se a gente não mexe nas raízes, a gente não cria espaço e congruência para isso chegar, nunca vai acontecer. É por isso que muitas pessoas desistem da vida, desistem de cocriar conscientemente e acham que tudo isso é uma mentira, mas é uma lei. É uma lei, meus amores. É para mim, é para o Elon Musk, é para qualquer um. É para o Anthony Robbins, Bob Proctor, que já passou aqui com a gente, Joe Dispenza, é para todos. E se vocês forem olhar a história dessas pessoas, vocês vão entender que eles já tiveram, vou falar uma palavra aqui, igual muita gente, muitos de nós já passamos, igual eu já passei. Eu, em 2019, estive lá. Eu sei do que eu estou falando. Então, ao mesmo tempo que eu desejava riqueza, eu sabia que eu tinha capacidade, eu estava vibrando na traição, no fracasso, no não merecimento. E é óbvio que a gente vai ficando patinando neste processo, certo? E aqui, tudo que a gente vai trazer é para a gente mudar esse parâmetro. Não é se eu sou bonzinho ou mal, não tem a ver com isso. Você sabia que bem e mal para o universo são só polaridades? Ah, então eu posso ser mal? Não, é uma consciência sua. Com dinheiro ou sem dinheiro, a sua índole, aquela que você não trabalhou, não vai mudar. Mas o que eu preciso é estar congruente. Escrevam essa palavra, congruente, com o meu campo elétrico e com o meu campo magnético, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto. Porque tudo isso é uma força propulsora, é uma combustão que une, e aí não há como. Não há como. Toda a nossa metodologia da Academia Poder, Força e Luz, ela está pautada nisso.
que é para fazer a gente sentir antes de ter. A gente pode achar que é injusto a lei, mas é a lei. Porque eu falo assim, como se eu estou endividado, se eu estou fracassado emocionalmente, se eu estou sem dinheiro, sem trabalho, ou sei lá, se eu até tenho dinheiro, mas não tenho muitas oportunidades, eu não saio desse status. Como que eu posso sentir riqueza? Como que eu posso sentir prosperidade? É o que é a lei. Aprenda a jogar o jogo. Muito bom, Rubens. Obrigada, é a lei. A lei é o que é. E aí vamos entender um pouco mais. Vamos entender isso, gente. Vamos entender. Porque é o seguinte. Olha que sensacional todo esse processo. Quando eu penso e penso com intensidade, que é quando a gente faz as práticas, que é quando a gente aplica as práticas, que a gente faz uma carta do eu do futuro, que a gente preenche uma matriz de limpeza mental, a gente vai fazer outras práticas agora, como a matriz de autoobservação, como o quadro de sonhos e metas. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a dar combustão para a eletricidade. A gente começa, é como se a gente acendesse várias luzes ali, né? Iluminando aquela parte escura, sem esperança, sem oportunidades que está na nossa realidade, certo? Mas quando eu faço as técnicas, eu começo a mexer nas vibrações que vai trazendo campos magnéticos para que eu consiga ancorar uma informação que não existe na minha realidade. Que não existe na minha realidade. Eu posso me sentir uma vítima. Eu posso olhar para o mundo e compreender cada um que me fez mal, cada pessoa que está me fazendo mal ainda. Eu posso olhar para tudo isso e continuar estagnado onde eu estou. Porque nunca é sobre o outro, e sim sobre o que eu sinto em relação ao que me fizeram ou ao que está reverberando na minha vida. Por mais bizarro, por mais, vamos dizer assim, inconformado que eu esteja com algo que está acontecendo na minha vida, se eu não mudar o meu estado vibracional, meu estado magnético em relação à forma com que eu me sinto, eu nunca vou mudar minha realidade. Nunca. E vocês vão entender o porquê. Eu quero, gente, ficar aqui 1 horinha no máximo com essa aula com vocês. Tá? Eu sei que já está passando, assim, a gente já avançou bastante, mas eu quero para que vocês possam absorver o máximo de conteúdo e eu poder trazer o recado da espiritualidade aqui. Mas é muito importante que vocês entendam a mecânica, porque é uma tomada de decisão. Eu tenho que decidir que a partir de hoje eu vou prosperar. Faça chuva, faça sol, tenha outras informações, eu vou prosperar. E lembrando que prosperidade é dinheiro, sim. É felicidade, sim. É autorrealização, sim. É você deixar o universo começar a fluir na sua vida. Deixar as sincronicidades acontecer na sua realidade. Sem tanto esforço. Porque trabalho duro a gente já aprendeu. Através do nosso esforço a gente já aprendeu. A gente sabe fazer isso e cansa. É cansativo. Se existem infinitas possibilidades, como que eu posso conhecer só 10 e achar que só 10 são viáveis e são possíveis na minha realidade? Eu estou bloqueando a potência do universo na minha vida. E tudo bem, porque o Criador, ele respeita o livre-arbítrio. Tudo bem se eu odiar alguém. Tudo bem se eu continuar com as minhas mágoas. Tudo bem se eu julgar alguém. Tudo bem se eu sair no trânsito e sair xingando todo mundo. Não vai ter alguém, um punidor ali, como no Velho Testamento dizia, né, que Deus punia, não vai ter. Porque a própria punição é a falta de movimento
deste campo eletromagnético na sua vida, desse campo de fluxo, de fluidez. É uma escolha? É uma realidade que se cria? É uma realidade que se decide? Bora, eu quero saber se vocês estão absorvendo este conteúdo. Quero saber se vocês estão absorvendo esse conteúdo. Porque ele precisa ser profundo. Rafa, mas eu não posso mais xingar no trânsito? Não deveria. Você está doando a sua energia para outra pessoa. Você pode, mas você está dando parte da sua energia de criação para algo que não vai te levar a lugar nenhum. Rafa, mas você não sabe o que aconteceu na minha vida, o quanto o outro me traiu, me enganou, me machucou. Realmente, eu não sei. Eu sei o que eu vivi, o que eu decido por mim. Eu me amo a ponto de libertar aquilo que o outro fez, deixando com ele o peso da responsabilidade dele para assumir a minha vida, para assumir aquilo que eu quero criar como co-criador consciente. E é assim em tudo. Em tudo. Lembrando que eu falei muito na outra aula, que antes de dar certo vai dar errado, porque a mente vai pedir confirmação. Quando você estiver ajustando a rota para onde você quer ir, onde você quer chegar, o que você quer criar, não como, gente, não se prenda no como, porque o como é ignorância. Se você entende que o universo tem infinitas possibilidades e você quer desenhar o como de tudo, você está, de novo, reprimindo um campo de potência, de potencialidade para a sua realidade, certo? Então é uma decisão que eu tomo, é uma decisão acordar todos os dias de manhã e seguir o calendário da academia. Porque ali tem todo um processo de desbloqueio, de reprogramação, de programação e de neuroreprogramação, para que você se torne um co-criador consciente e não gravem o que eu vou falar aqui agora. Rafa, para sempre eu vou ter que fazer técnicas de maneira alguma. De maneira alguma. Acha mesmo que eu faço técnicas todos os dias? Para algumas coisas sim, para outras não. Sabe por quê? Agora, eu vou dizer para vocês, eu nunca acordo com a minha manhã solta. Eu sempre coloco no GPS da vida o caminho que eu quero trilhar. Mas quanto mais eu afino meu instrumento, mais eu tenho um poder mental, uma capacidade eletromagnética de fazer as coisas mais rápido acontecer. E aquele campo de informação, ele tá tão fomentado dentro de mim que é mais rápido. Entende? É um instrumento afinado, gente. É um instrumento afinado. Mas é uma decisão que a gente toma. Não dá para acordar com a mente solta, sem fazer um processo onde você vai colocar no GPS da vida para onde você está indo. É todos os dias. Todos os dias eu dou a direção para o universo. Ei, universo, o como eu não sei, mas é para cá que eu tô indo. Ei, é para cá, ó. É para cá, é para a construção da minha riqueza, é para a construção da minha liberdade, é para a realização dos meus sonhos, é para o transbordo na vida de outras pessoas. É para cá que eu tô indo, você entendeu, GPS? Eu dito a direção. Por quê? Porque eu estou indo para São Paulo, mas eu coloco no GPS lá que eu estou indo para quê? Para onde? Para o Ceará? Entende? Então eu tenho que saber para onde eu estou indo, porque eu como co-criador na direção da minha própria vida, certo? Agora vamos lá, vamos trazer um pouquinho desse senso de direção, desse senso de escolha todos os dias para nossa realidade. A gente tem que escolher, a gente escolhe todos os dias ser bom ou mal, libertar ou se aprisionar, fluir ou ficar parado, agir ou procrastinar. Todos os dias, de certa forma, a gente escolhe. E muitas vezes as nossas escolhas, elas são inconscientes. Elas são movidas por emoções desordenadas, descontroladas.
sem que a gente entenda o que está acontecendo. E aí é muito fácil, prestem atenção nisso, ser enganados, ser confundidos por esse excesso de informação que está aí. E que tudo e todos, nossa, são quase semideuses. Só você que está aí sentadinho na cadeira ouvindo que não. Só com você que a espiritualidade não fala. Parem com isso. Tomem o seu poder, tomem a sua força. O Criador está dizendo isso para vocês. Vocês estão aqui no movimento junto comigo para que vocês assumam toda a propriedade de criador da própria realidade que vocês possuem. Nunca ninguém contou para vocês, talvez, que tem força, poder e luz. Que você tem capacidades infinitas. Amparos, ajuda e uma força descomunal, desconhecida que mora em cada um de vocês. Quando que vocês vão assumir isso? Por quanto tempo vocês vão continuar dando poder para o outro? Para que o outro determine o que é para a sua vida, para que o outro decida o que vai acontecer no seu futuro. Chega! Chega, a gente tem que dar esse chega. Fê, e é por isso que, eu não sei se você está no movimento da academia com a gente, né? Acredito que sim, mas é por isso, porque conscientemente, olha, eu não posso ser hipócrita com vocês. Eu já estive aí. Como eu disse para vocês, né, quem conhece minha história sabe, eu vim de uma família de limitação, de escassez financeira gigantesca, que ainda até hoje prosperaram, mas que vivem nesse sobe e desce. E eu mudei completamente a história, a minha realidade. É como se eu tivesse uma sabedoria interna e a minha missão é levar a informação de prosperidade para o mundo. E eu lutei muito contra isso uma vida inteira, porque eu falava assim, como que eu tenho uma missão de levar prosperidade e eu sou pobre? E eu sou escassa? Eu tô ali vivendo? Aliás, desculpa, eu nunca fui escassa. Na minha mente sempre morou prosperidade. Mas eu não tinha recursos. Eu tinha um conhecimento, uma sabedoria inata que veio de algum lugar. Eu tinha o contato com a espiritualidade. Eu tinha canais mediúnicos abertos. Mas eu olhava para a minha realidade e ali eu só via a escassez, eu só via limitação. Mas eu sabia que a minha mensagem para o mundo era a prosperidade. Eu tinha que fazer aquilo na minha vida. E eu transcendi tudo isso e criei riqueza. Subi de patamar. Fui para o nível premium de se viver. E ali eu cheguei e perdi tudo, como eu conto para vocês. E enquanto eu estava perdendo tudo, porque fui traída de todas as formas, olha a vítima. Eu olhava para minha vida desmoronando e o que eu via? Dívidas. O que eu via? Escassez para todo lugar que eu olhava. E eu tinha o conhecimento. E foi neste momento que eu comecei a tecer toda a metodologia que hoje eu ensino para vocês. Então, quando eu falo, eu já estive nesse lugar. Como é pensar em riqueza vendo a casa hipotecada, carro sumindo, R$ 0 no banco, um filho para cuidar, filho para alimentar, destruído emocionalmente. E é nesse momento que você começa a colocar o seu consciente. Lembra que eu falei que o que diferencia a gente do robô? O nosso canal de reflexão. Vem cá, isso aqui é uma lei. Isso aqui é uma mecânica que funciona para mim, para o Elon Musk, para a pessoa mais pobre ou mais rica do universo. Eu tenho o conhecimento, que é o que eu estou ensinando aqui para vocês. Então, eu preciso o quê? Eu falei isso na outra aula. Me desconectar da realidade. Prestem atenção no que eu estou falando. Se eu continuar olhando para a minha vida, como eu disse para vocês lá em 2019, que eu vi tudo desmoronando. Casamento, casa, carro, dinheiro. Zero dinheiro. Zero.
fiquei zerada, fui destruída em todas as partes. Se eu continuasse olhando para aquela realidade, o que, que eu ia gerar para minha vida? O que, que eu ia cocriar? O que eu criaria? Mais dívidas, mais traição, mais baixa autoestima, mais vitimismo. E eu tive que literalmente me desconectar daquela realidade. Eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não queria olhar para ela. E eu não queria viver naquilo. E eu sabia, eu crio minha realidade. Eu fiz isso aqui, eu faço de novo. Então eu tive que me isentar. É o que eu digo para vocês. Se você continuar olhando a conta vermelha no banco, se você continuar olhando tudo que está ruindo em sua vida, você vai continuar repetindo o velho padrão. Esse velho padrão tem uma programação, uma neuroquímica que é gerada em nossas células. E aí você vai criando mais escassez na sua vida. Então, quando eu decido entender o conceito, aplicar, eu vou aplicar. Isso aqui eu entendi, essa é a metodologia, eu vou aplicar. Eu só vou seguir o passo a passo, eu só vou seguir a receitinha de bolo. A gente passa tudo no grupo para vocês. A receitinha de bolo. Eu só vou seguir a receitinha de bolo. E eu vou criar uma nova realidade para mim. E foi isso que eu fiz na minha vida, que eu já fiz na vida de centenas de pessoas. E que nós estamos trazendo para vocês agora. Porque não dá. Se você continua olhando para a tua realidade, a tua vida foi criada com a mente ignorante do passado. Não é com essa pessoa que está se reformatando hoje, que está se neuroreprogramando hoje. Essa é uma nova. Essa é uma nova programação, uma nova biologia. É uma nova personalidade. Vocês lembram que na aula passada eu trouxe os 4 mecanismos de criação de riqueza, onde eu trouxe os pilares ali, certo? Então, agora eu estou trazendo um complemento, a mecânica que está por trás. E vou falar o que vem aí para o futuro. Que no meu ponto de vista, eu sempre vou olhar para o positivo, eu vou parar de acreditar nessas pessoas que ficam fomentando o caos. Eu não vou olhar para o caos. Porque se eu sou uma co-criadora da minha própria realidade, eu não vou focar nesses elementos. Porque pode o mundo explodir, eu vou ser tirada dele antes. Ponto, é o que eu decido acreditar. Quem compreendeu o que eu estou falando, eu quero coração, foguinho, joia, qualquer coisa. Que eu vou entrar na parte espiritual agora. Dúvidas? Vamos lá, aproveitem agora. Bora! Bora que eu tô cheia de energia. E a nossa egrégora tá cheia de energia. E é essa energia que eu quero fomentar para vocês. É isso que é estar sustentado numa egrégora. É isso que é estar ancorado numa egrégora que tem energia, que tem força, que tem poder, que tem luz. Então, aqui, o que eu sou aqui, eu só estou transbordando do que vem lá de cima. Daquilo que eu criei para minha própria realidade, mas de todo o amparo que a gente tem aqui. Certo? Então, vamos lá. Quero dúvidas, quero... Bom, Fer, que você entendeu. É desfocar, cara. Desfoca dessa realidade que você criou com a mente do passado e foca no que você quer. Vibrar o bem, o eu interno, o ágape. Sensacional. Já estamos aprofundando aí o negócio. Entende? Então é vocês sentirem tudo isso que eu tô transbordando aqui para vocês, para que vocês ancorem aí. Rafa, fiz o atendimento terapêutico com você. Acredito que ainda tenho memórias a serem limpas. Marcelo, olha só. A gente sempre tem. O que eu digo para vocês? Se eu não orientei na primeira sessão, faça uma segunda sessão, é porque talvez não precisasse com urgência. Prestem atenção nisso que eu tô falando. Sempre temos. Olha, o processo, para ele ser completo dentro do meu método, se fosse numa terapia tradicional, por isso que eu abri mão do meu CRP, a gente passaria aí de 7 a 10 anos para a gente mudar comportamentos. Olha como é sério a nossa psicologia tradicional. Hein? Olha como é sério isso, gente. Dentro do meu método, a gente faz de 1 a 3 sessões. Entende? Para a gente dar um grande salto quântico. Mas,
Qual é a metodologia? Prestem atenção no que eu estou trazendo aqui agora. Eu fui lá, eu mexi na raiz. Eu mexi em informações extremamente importantes para mim, que vai me dar o start, o desbloqueio, o movimento que eu preciso para minha vida. Ok. Aí o que eu faço? O movimento da academia. Por que eu faço o movimento da academia? Porque ali eu tenho reprogramação de manhã, reprogramação à noite e algumas matrizes, onde eu vou burlando esse sistema. Porque aí eu paro de focar no velho programa. Gente, presta atenção no que eu estou trazendo, que isso aqui é doutorado, de verdade. Existe uma concepção que está na nossa biologia, que é um programa do passado rodando. Quando eu faço uma sessão de neuroreprogramação, eu mexo nesses programas, nessa formatação, nessa neuroquímica. E eu começo a liberar novas neuroquímicas. Mas ainda, né, tem neuroquímica lá rodando, certo? Até que eu retire tudo. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou mais olhar para a antiga neuroquímica. Eu vou começar a trabalhar isso é exatamente o que eu estou explicando para vocês. Que é um processo que eu vou fazendo aos poucos, mas que eu vou rodando uma nova formatação, um novo programa. Eu paro de ser uma repetição do passado, que é 98% de tudo que eu pensei ontem, eu penso hoje, e antes de ontem, antes de ontem, e eu começo a rodar um novo programa. A partir do momento que eu começo a rodar um novo programa, vem um novo campo de informação. E o universo não tem opção a não ser atender aquilo que eu quero, o direcionamento que eu quero. Eu não sei, Marcelo, se você está. Ah, tá. É na academia. Depois você me chama. Pode me chamar lá no direct do Instagram também, que eu te oriento, tá? Hoje a gente até abriu essa aula um pouco a mais, mas a maioria das pessoas que estão aqui, elas já estão na Academia Poder, Força e Luz. Que aí elas seguem a metodologia. Eles seguem o método. Que é exatamente isso que eu tô falando. Rafa, eu fiz uma sessão, o que eu vou fazer agora? Agora você vai focar no que você quer. Nós vamos começar a ser uma máquina de cocriação. Que é isso que nós estamos fazendo aqui dentro do processo. Entende, Rubens, querido? Então a gente começa a ser essa máquina de fomentação, de criação da nossa nova realidade. Mesmo que o programa esteja lá, mesmo que as memórias ainda sejam memórias que estão alicerçadas, eu burlo o sistema e eu começo a fomentar novas neuroquímicas através da receitinha de bolo para gerar o que? O novo programa, a nova informação. E aí, gente, é muito simples. Por favor, estou aqui explicando para vocês como que o mundo funciona. Como que o mundo funciona? Através do que eu penso, do que eu sinto, isso tem uma cascata neuroquímica, campo elétrico, campo magnético, fusão, congruência desse campo, gera nova informação que geram novos resultados. Entende? É isso, eu não tenho mais força, eu não tenho mais os elementos que me seguravam nessas prisões ocultas. Porque essa neuroquímica que fica ali no nosso inconsciente, a gente não tem consciência dela, óbvio que ela no inconsciente, elas vão gerando neuroquímica, mas vai fazendo com que eu tenha a sensação e eu vou ofuscando a minha clareza mental, e é isso que me aprisiona, que faz com que eu procrastine, que faz com que baixe minha energia, com que eu me ache incapaz. Tudo isso é neuroquímico. Tudo isso é memória inconsciente. Então, o que eu faço? Opa, acordei, tô lá com o protocolo GPS. Para onde eu vou? O foco é para onde eu vou. O que eu quero para minha vida. Todo o resto, esquece. E eu falei para vocês, a gente já tá passando aqui do tempo, eu não vou perder isso. Eu falei para vocês, quem aqui já ouviu a informação do 3 e Atlas? Bom, Marcelo, me procura. Quem tiver dúvidas, pode ir lá no direct do Instagram, manda mensagem, minha equipe tá aí, manda mensagem para Raquel também, né? Então, nós estamos aí para ajudá-los, para dar a direção mais precisa. Porque o que importa para mim, pessoal, é que vocês tenham um case de sucesso. Eu quero que vocês criem, que vocês realizem.
Entende que a minha profissão aqui, do meu lado, se vocês não tiverem resultado, para mim não serve de nada. Eu quero que vocês continuem nessa jornada comigo. Porque senão eu não estaria fazendo isso que eu tô fazendo. Esse é o ponto. Para mim, por que eu puxo essas aulas? Por que eu fico aqui? Eu vou batendo na mesma tecla com vocês. Porque eu quero ver vocês realizando, conquistando, me dando depoimentos. É isso que me mantém a chama viva, a chama da minha egrégora. Eu não quero pessoas que estejam ali parada procrastinando, só no grupo fazendo, porque eu tenho muito mais trabalho para manter a egrégora. Eu quero movimento, eu quero criação, eu quero resultados. É isso que eu desejo para vocês, é isso que eu ancoro essa egrégora todos os dias. Então, para mim, o objetivo de estar nessa aula aqui hoje é isso. É fazer com que vocês entendam um conceito, que vocês peguem um pouco dessa energia para que vocês possam aplicar na vida de vocês. Por isso que eu falo, tirem as dúvidas, questionem, tá aberto aí o chat. Vamos lá, vamos afinando o instrumento. Vamos trazendo clareza, tirando os véus que ainda impedem a gente de ver o nosso poder, nossa força, nossa luz. O quanto temos capacidade, porque todo o resto é ilusão. Esqueçam, é ilusão, gente. Essa coisa de comigo não dá certo. Ah, mas para mim é mais difícil. Mas existe um bloqueio, não sei o quê. É ilusão. É prisão mental para te deixar estacionado. E aqui a gente vai desmistificando, porque quanto mais reflexão, quanto mais discernimento, quanto mais compreensão do todo, mais vocês cocriam, mais vocês materializam. É isso. Quem já ouviu falar do 13 Atlas? Vocês estão sabendo que existe um objeto que está vindo na nossa direção e que existe muita especulação por aí? Vamos lá, eu queria agora que vocês interajam comigo para poder falar sobre isso. Sim, eu ouvi a Solange. Fer, o mais complexo é cancelar os pensamentos nas coisas ruins. Ó, eu tô falando do 13 Atlas, mas eu entendo que vocês estão tirando dúvida, eu vou falar sobre tudo, tá? Sobre pensamentos negativos, a nossa mente, ela tem uma tendência maior a ter um viés negativo. Porque toda a nossa realidade, toda a nossa sociedade, ela foi moldada em padrões caóticos, inclusive de punição. Então, sim, é muito mais fácil pensar negativo do que pensar positivo. De novo, se eu começo a olhar para a minha realidade, começo a olhar para as mídias, para o que é dito no mundo, logo eu vou estar vibrando no caos. Logo eu vou estar vibrando no negativo. E quanto mais eu fico nisso, mais frequência baixa eu vou vibrando, né? Mais elementos densos, menos eu consigo transcender e sair daquela realidade que eu estou vivendo. Olha só, a Maria falou, já ouvi falar, mas não sei do que se trata. Sim, já ouvi. Estou... Então, assim, a gente está falando uma mistura de tudo, né? Mas a gente está falando do 13 Atlas, é o recado que eu queria dar aqui para a minha egrégora, que eu queria trazer para vocês. Existe um objeto que está vindo em direção à Terra, como muitos outros já vieram, né? Como muitos outros nós já tivemos ameaças. Esse objeto ele está sendo um pouco mais explorado pela NASA, pelos canais de comunicação oficial, por ufólogos, pesquisadores, cientistas. Então, eles estão trazendo, sim, um pouco mais dessa informação. É só vocês pesquisarem 3 e Atlas, mas pesquisem brevemente em canais confiáveis e não fiquem muito nisso, porque o que tem de espiritualista falando bobagem, e eu vim aqui trazer esse campo de informação para vocês, tá? E o que isso tem a ver, Rafa? Por que você está falando sobre isso? Gente, muitos véus estão caindo. Eu que sou uma cientista, vocês sabem disso, eu relutei muito tempo. Eu há pouco
tempo estive no paranormal e eu falei que a primeira vez que eu falaria sobre espiritualidade seria quando eu fosse lá. Então, eu cocriei minha ida para o paranormal para que eu pudesse também abrir um pouco do lado espiritual da Rafaela, e muitos de vocês também me conheceram lá. E foi lá que eu comecei a falar um pouco de espiritualidade. Porque eu sempre tive um pouco de receio em tocar em um assunto que eu considero tão sério quanto a espiritualidade e que eu vejo muita incoerência, muito animismo. O que é animismo? Projeção da própria mente, que a pessoa vai lá e fala que é um espírito que está falando. E eu sempre levei para mim, com muita ética, tudo que a espiritualidade trouxe, se eu não tivesse como provar cientificamente na nossa matéria, para mim não era real. E foi assim que eu fui levando e trazendo o meu nome com muita seriedade. Então, nós temos um objeto que está se aproximando da Terra. Esse objeto ele está aí com a previsão de chegada entre final de outubro e até meio de novembro. É um objeto que no início eles diziam que era um esteroide, né? Eles diziam aí que era tá vindo um cometa. Só que esse objeto já foi mais do que validado, do que comprovado, de que não é nada disso. Porque ele já passou pelo nosso Sol, ele já vivenciou as explosões solares e nem uma molécula do objeto foi alterada, tá? Foi alterada. E o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, como eu disse, muitos véus estão caindo. É hora da gente começar a nos abrirmos para conhecimentos que talvez a gente nunca olhou, que a gente talvez nunca tenha se aberto verdadeiramente para isso, devido às nossas crenças, à nossa religião, a tudo que compõe. E como eu disse para vocês, quanto mais a gente viaja, estuda e conhece deste nosso universo, mais a gente entende que a gente conhece pouco sobre a história da humanidade. Então, exemplo, se você for para a Grécia, você vai entender que nós nunca começamos a humanidade pelos próprios humanos. Você vai entender que já existiam civilizações aqui muito além da história da Terra, ou que essas civilizações elas fizeram parte da história da Terra, da composição dos seres humanos e que sempre existiu. E o recado que eu quero trazer para vocês é o seguinte: esse objeto, ele é um objeto não tripulado, não é extraterrestre que vai vir aqui, que vai dominar e acabar com o planeta Terra, como aqueles filmes que a gente vê. Mas ele é um objeto proposital, intencional, dos pais da humanidade. E esse objeto ele está vindo para trazer uma carga positiva para a gente. Mas todos vão sentir a carga positiva? Nem todos. Ele é um objeto que ele traz um canal de informação de quebra de karmas. Eu sempre falo para vocês que a gente não veio aqui para pagar karmas, mas no universo existe matéria e antimatéria. E esse é o ápice do que esse universo, do que esse objeto vem trazer. Então ele é um objeto, sim, é um objeto estelar. Ele é um objeto que ele não é tripulado, mas ele é um objeto que carrega um campo de informação. E esse campo de informação, e vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso com vocês, porque nada mudaria do nosso processo de cocriação da nossa própria realidade. E esse campo de informação, ele vai mexer com o nosso campo eletromagnético. Então, pode ser que você já esteja sentindo que você não está conseguindo lidar com as suas emoções, que você já não está conseguindo conviver com certas pessoas, que você já não está mais conseguindo suportar certos ambientes. E tudo isso está, sim, sendo reverberado, fomentado por esse campo de informação que vem trazer libertação. Mas vai trazer libertação para todos? Não, para aqueles que estão prontos, para aqueles que estão compreendendo, para aqueles que estão abertos.
E quanto mais aberto e quanto mais receptivos vocês tiverem isso, mais a gente vai saindo dessas rodas do samsara, mais a gente vai libertando essas densidades emocionais e mais a gente vai conseguindo se conectar ao nosso DNA cristalino. Essa é a informação que eu quero trazer para vocês. Pode ser que haja apagões? Pode, porque esse objeto vai mexer no campo eletromagnético. Lembra que eu trouxe para vocês? Então, Rafa, eu tenho que me preocupar? Não. Você tem que se lapidar. Qual é o recado? Apliquem a fórmula. Apliquem as ferramentas do que eu estou trazendo mastigado para vocês. Só apliquem. Nele tem a antimatéria? Não. Nele compõe a energia para eliminar a antimatéria. Não é no objeto que tem antimatéria. A antimatéria tem na gente. Tudo que eu faço, que eu considero karma, é antimatéria. No universo só existe 2 caminhos: matéria e antimatéria. Matéria, elementos de fundações, de fundamentos para gerar vida, né? E vida é em tudo. Elementos de criação, matéria. Elementos que me paralisam, antimatéria. Tudo aquilo que eu faço que está em desalinhamento com as leis universais viram antimatéria. É simples assim. Então, tudo é matéria e antimatéria. Todo o karma que eu tenho, o que a gente chama de karma, o que a gente considera que a gente está pagando alguma coisa, antimatéria. Tudo no universo que a gente cria, lembra, Pequeno Príncipe? Tu é responsável por aquilo, tu é responsável por aquilo que cativas. É isso. Tudo que você gerou, tudo que você colocou a sua energia, tudo aquilo que você decidiu é matéria ou antimatéria. Você vai ter que arcar. Seja colher os frutos, seja limpar os frutos, não é pagar. É limpar os frutos a qual você deixou apodrecer. Então, este objeto que vem, ele vem para te ajudar a eliminar a antimatéria. Mas para isso você tem que entender a carga emocional que está na sua vida. Limpar essa carga emocional. Transcender esta energia que você já não está dando conta mais. Que já não cabe mais na sua vida. Aproveitar a oportunidade do momento para dar um salto quântico na sua evolução. Para aqueles que estiverem ouvidos para ouvir o que eu estou trazendo aqui. Olha isso. Na outra aula, acho que a gente tinha mais, gente, de 60 pessoas. Olha só quantas pessoas nós temos hoje. Por quê? Vocês acham que é aleatório? Porque eu traria esse campo de informação. Não é à toa. É para quem está pronto. É para quem está pronto para ouvir. É para quem está pronto para liberar. E tá tudo bem. Entende? Nossa, que legal. Eu venho estudando sobre esses assuntos há um tempo e agora entendi o propósito desse objeto. Obrigado por confirmar as minhas informações. Eu fui autorizada a trazer, tá? Eu fui autorizada a trazer. É algo muito controverso, Marcelo, porque há muita especulação. Há muita informação que, na verdade, é desinformação. Eu quero que vocês não acreditem no que eu estou falando. De verdade. Tenham discernimento se eu estou aqui como mestra, né, como mentora, trazendo o que para vocês? Reflitam, tenham discernimento, aprendam a usar os sentidos de discernir, de refletir, de trazer a maiêutica para a vida de vocês, que é o autoquestionamento e questionamento sobre tudo. Eu não posso dizer para vocês acreditem no que eu estou dizendo. Pelo contrário, eu estou dizendo sintam. O que vocês têm sentido? Digam para vocês mesmos, não está insuportável conviver com emoções que para vocês há um tempo atrás era tranquilo viver? Não está quase que insuportável
ouvir algumas coisas que vocês não dão conta mais, conviver com pessoas, conviver em ambientes. Então, a tua sabedoria interna vai te trazer a resposta disso que eu estou trazendo para vocês. Porque a energia, ela está mostrando para a gente o que é preciso ser limpo, o que é preciso ser reestruturado. Mas o mais gostoso de tudo isso não é sobre o 3 a espiritualidade, nada. É você entender que você é parte da criação. E que você tem todo o poder, toda a força, toda a luz, toda a capacidade de criar conscientemente uma nova realidade. E ponto. E é isso que o Criador, como Pai, quer pra gente. Porque se está tudo criado, se tudo já existe, por que não está na minha vida? Por que só comigo não? Alguma coisa está errada. Existe uma liberação, uma permissão, entende? Algo que você precisa sim lapidar em você. E essa mecânica é para todo mundo. E sabe o que acontece, Fê? O pior de tudo é que às vezes a gente vai insistindo. Nós temos tanta falta de autoconfiança em nós mesmos que a intuição está gritando, o sentimento está gritando e eu estou insistindo, eu estou persistindo em lugares, caminhos, hábitos que já não cabem mais, que já não servem mais. E eu estou dando a minha força, eu estou doando o meu poder para aquilo que não cabe mais para a minha realidade. Então chega, meus amores. Meu recado para vocês é sintam. Eu agradeço a informação correta. Tem muitos comentários diferentes, é por isso que eu vim falar, gente. Para de cair em caos. Para de caírem em informações que não tem lógica, não tem sentido. Sintam isso que eu trouxe para vocês. Como eu disse, não acreditem em mim. Por favor, eu peço para vocês, não acreditem nessa informação. Validem no seu interior. Deus mora em cada um de nós. A sabedoria interna está em cada um de nós. Faça as reprogramações que eu direciono vocês e sintam. Quando vocês estiverem mais puro, mais livre da própria mente, sintam o que o seu interior está dizendo para vocês. O que a sua sabedoria interna está dizendo, está gritando, fervilhando dentro de vocês. Sintam a energia. Sintam a energia. Sintam os movimentos. Tem muita gente que fala muita coisa, não é nem por mal, é porque a pessoa está confundida com ela mesma. Ela está desconectada dela mesma. Exato. E como que a gente pode estar saindo de uma terceira dimensão, indo para uma quinta dimensão, e de repente vir algo que vai invadir o planeta e que vai dominar tudo? E que daqui a pouco a gente vai viver só no caos e que vai ter não sei o quê? Vem cá. Será que o Criador não olha pra gente? Tudo bem que a gente é minúsculo perante ao universo, mas existe vida aqui. Eu, pelo menos, me sinto diferente. Eu vejo muitas pessoas despertando, ao mesmo tempo que eu vejo muita escuridão ainda. Porque luz e sombra faz parte ainda desse planeta. E gravem o que eu vou falar aqui para vocês. Quanto mais luz, mais sombra. Gravem isso. Quanto mais luz, mais sombra. Se vocês pegarem a lanterna de um celular e colocar num quarto escuro numa parede e for aproximando assim, ó, essa lanterna, a luz, conforme a gente vai aproximando, a luz aumenta, certo? Na mesma proporção que a luz aumenta, a sombra aumenta. Façam esse experimento aí. O que é no micro é no macro. Então, quanto mais luz nesse planeta, mais as sombras, a escuridão, nossa, tá? E do mundo vai ser exposta. E é por isso que vocês estão vendo tantas atrocidades. Elas sempre existiram, elas só estavam camufladas. E por isso que vocês estão olhando para vocês mesmos, para dentro de cada um de nós, e olhando e falando, não consigo mais conviver com esse comportamento, com essa limitação, com essa escassez, com essa vida, eu tô cansada. O cansaço está muito maior.
Por quê? Porque quanto mais luz, mais sombra. E aí você precisa escolher. Lapidar, acolher, transmutar todas essas sombras. Dúvidas, meus amores? Vamos lá, porque amanhã eu quero que vocês, que já estão lá na academia, fala, eu sei o porquê que eu tô fazendo isso. Eu sei por que eu tô fazendo o que eu estou fazendo. Eu sei que eu preciso acordar e colocar no GPS da vida o caminho que eu vou seguir. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu estou afirmando para vocês, vocês têm uma receitinha de bolo. É só seguir. Para de colocar fermento a mais que não precisa. Ou deixar de colocar o fermento. Só sigam a receitinha de bolo. Não há como não ter resultado. Não há como. Além de estudar 22 anos, além de fazer isso na minha vida, criar na minha própria realidade, eu já ajudei centenas de pessoas fazendo isso. Então, não é com vocês que isso não vai dar certo. É só aplicar. E aí, por que eu trouxe a informação da espiritualidade? Para vocês entenderem que talvez até o momento em que vocês estão vivendo faz parte dessa densidade que está sendo limpa. Só persista. Não deu certo ainda, não acabou o jogo. Está no 59 do último tempo, não acabou. Ah, mas não aconteceu ainda, não acabou. Mas está dando errado. Vai dar errado até dar certo. Continua. Continua. Depois do caos vem a ordem. Isso é na natureza, é na nossa vida. Eu adoro o caos. É no caos que a gente cria, é no caos que a gente se reinventa, é no caos que a gente desconstrói. O caos é bom, não é ruim. Se está o caos, é porque uma nova pessoa precisa nascer. Mais forte, mais determinada, mais consciente, mais poderosa de si mesmo. É ali que tudo acontece. É ali. É ali. E eu não disse que foi fácil. Não foi para mim, não é para ninguém, mas é uma delícia. Sabe a coisa mais gostosa que acontece quando a gente decide conscientemente trilhar esse caminho? Não existe mais medo. Gravem isso que eu tô dizendo. Não existe mais medo. Perdi tudo. Uau, ok, faço de novo. Fiz uma vez, faço de novo, é o seu caminho. Agora, se eu nunca passar pelo caminho, se eu nunca trilhar este caminho, não há como. É isso, Marcelo. Não há como. Só que sabe o que acontece? Quando a gente está ali, a gente às vezes acaba fraquejando o ambiente, a gente acaba desacreditando do que está acontecendo, do nosso poder, porque a gente não transcendeu. A partir do momento que eu transcendo uma vez, nada mais me limita. Nada mais. Fura a bolha. Só fura a bolha, só faz. Fura a bolha, gente. Quando você fura a bolha uma vez, ninguém te segura mais. Nada te segura. Não há como. Não há como. Qual é o medo que pode pairar em quem já esteve no fundo do poço, saiu de lá, ergueu a bandeirinha e falou: eu consegui. Não há mais medo. Adorei. Tente outra vez, Raul Seixas. É isso. É isso. E isso é prosperar. De novo, prosperar é evoluir, é crescer, é expandir. Não há prosperidade na estagnação. Não há prosperidade na preguiça. Na zona de conforto não há. Quer prosperar? Aguenta a jornada. E é uma delícia. E é uma delícia. Olha, eu gosto muito da palavra fé, porque a palavra fé, para mim, nada mais é do que resiliência, do que compreender as leis e entender o que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. Se é para mim, é para o outro, se é para o outro, é para mim. Então, para mim, fé é a compreensão disso. Mas a fé tem que ser uma fé inteligente, onde eu aprendo a jogar o jogo dessa vida.
onde eu entendo qual é o papel do Criador e qual é o meu papel como criatura, como semelhança. Eu sempre costumo dizer, se Deus tem olhos, boca e mãos, isso está em você. Porque ele propriamente não tem, mas ele te colocou aqui para realizar um papel. O que você está fazendo da sua mão, da sua boca, dos seus movimentos? Quando a gente muda o mundo. Vocês sabiam disso? Quantas pessoas vocês impactam? Quantas vidas você transforma ou não transforma, não mudando? Então a fé é isso. A fé é só continuar. É a resiliência de cada passo. É a compreensão do jogo da vida. É entender o papel do Criador e o papel da criatura que somos nós. De que tudo já foi criado. Mas que eu tenho que decidir, através do livre-arbítrio que o Criador me deu, de executar este papel no aqui e agora, nesta vida. Esse é o recado que eu queria dar nessa aula. Somos criadores da nossa própria realidade. Existe, sim, muito lixo que temos que limpar, muita neuroreprogramação que precisamos fazer, mas que essa jornada ela é gostosa, ela é deliciosa quando a gente aprende a mecânica e o porquê nós estamos fazendo. E que quando afinarmos o nosso instrumento, eu não preciso de técnica nenhuma, porque todo o poder está em mim, gravem isso. Todo o poder está em mim. Eu tenho alunas que já aprenderam a cocriar, que elas voltam para o processo, sabe para quê? Só para estar na egrégora. Porque elas sabem que sozinha é mais difícil. Mas elas não estão mais presas às técnicas, mas um dia elas fizeram. Um dia elas tiveram que passar. Um dia elas tiveram que aprender a alquimizar a própria força, o próprio poder, a própria luz. Entende isso? Aí está a maestria da vida. A maestria da vida, isso aqui não é um papel de coach. É mostrar a realidade, a ciência que está por trás da espiritualidade que compõe a nossa vida. Isso é ter inteligência, é saber afinar o nosso instrumento, a desenvolver as outras faculdades mentais que a gente não explora, a gente fica nos 5 sentidos. Rafa, é natural acordar bem, realizar as práticas pela manhã, mas aí no meio do dia, acho que eu entendi isso, entrar sutilmente numa energia de irritação, aí vem uma situação e acaba perdendo as linhas e explodir. Super natural, porque você acaba ainda, você está se emaranhando, a gente chama de emaranhamento, né? E aí o que acontece? Você ainda é fruto do meio, até que você se torne o agente de transformação, onde o meio em que você vive, independente dele, é você que domina. Mas calma, porque é afinar o instrumento. Então, a gente só não pode cair nisso, Solange, olha só. Sentimento de que, putz, eu falei, por que eu não consegui? Não. Olha para você e fala, eu tô afinando meu instrumento. Nós temos que ter compaixão, principalmente com a gente mesmo. Nós estamos afinando o nosso instrumento. Gente, a gente passa, às vezes, 10 anos numa graduação para se formar e ser especialista em algo. Só que a gente não entende que no processo de criação da realidade é igual. É como uma graduação. Por que eu digo para vocês? Passem 365 dias. Vocês já compraram um treinamento. Não vai pagar mais nada. Só entenda que é um processo de lapidação. Agora, é melhor ficar patinando anos da vida sem entender como funciona essa realidade ou se dedicar verdadeiramente nesse processo onde vocês estão sendo conduzidos para você poder afinar o instrumento. A gente tem que ter inteligência. Parem de cair no conto das fadas. Parem. Você levou uma vida inteira para chegar nessa bagaça aqui de resultado todo desestruturado. Ei, vem cá, agora eu vou lapidar minha vida, peraí. Agora eu preciso aqui entender que eu estou afinando meu instrumento. Mas o que acontece nesse processo?
Ao invés de ser essa senoide da vida de altos e baixos, eu começo a ter o alto, aí eu caio, validação, aí eu já caio menos, aí eu já vou levantando. Aí eu já começo numa subida, aí eu caio de novo um pouquinho só, mas aí, opa, já tô afinando meu instrumento, aí eu vou de novo. Compreendendo, tendo inteligência e clareza sobre o processo de lapidação da minha energia. Bora! Mais dúvidas para a gente encerrar a nossa aula? Eu quero todos vocês hoje ainda fazendo a neuroreprogramação da noite. Vocês estão seguindo o calendário? Ah, que legal, ó. No filme no filme Amor Além da Vida, é incrível esse filme, inclusive quem não assistiu, assiste, quem já assistiu, assiste de novo. Explica que precisamos soltar as culpas, acreditar em uma vida melhor. Esse teu curso está sendo fantástico para a minha mudança interior. Só tenho a agradecer. Vou subir todos os degraus de novo. É isso. É ter compaixão. É compreender que faz parte do processo de lapidação. Né? Então, você está lá fazendo medicina, aí você vai para a residência e, de repente, você vai fazer, sei lá, vai, né, atender um paciente e tal, e ali, de repente, você não consegue ajudar aquele paciente da forma com que você gostaria. Você tem que voltar a estudar melhor, perguntar um pouquinho para os seus professores, mas você não vai desistir da medicina por isso. É uma analogia que eu estou trazendo. A gente desiste muito fácil de ser um co-criador consciente da nossa realidade, porque a gente vai desistindo da gente. A gente se culpa, se pune, se compara. Chega, o seu processo é único, individual, mas o seu processo é possível como o processo de todos os outros. Então, se há alguém que você se espelhe que tem riqueza, por que você não? É porque você ainda não quis trilhar a jornada que aquela pessoa está trilhando. Calma! Seu caminho não acabou, o jogo não acabou, tá nos 59, tá nos 49 do segundo tempo, mas não acabou. Então é compreender, é ter compaixão, é ter inteligência, afina o instrumento, vai lá, assiste uma aula, faz uma neuroreprogramação, segue a receitinha do bolo, vem aqui para nossa aula, se reabastece, se reenergiza e volta para a jornada e vai fazer até dar certo. E por que não vai dar certo? Vai dar certo. Vai dar certo. Essa é a mensagem que você tem que jogar para o universo todos os dias. Vai dar certo. Ó, Rubens, estou seguindo sim o calendário. Muito bom, vai dar certo. É isso, gente. Não tem como. Qual que é a nossa reprogramação da noite? O retorno. O que nós estamos trabalhando nessa semana? A cura de memórias e informações que estão lá na nossa primeira infância. Olha que lindo. Vocês vão ver que vão vir insights, vão vir memórias, vão vir campos de informação. Daquela criança que podia tudo, que sonhava grande, que era pura, que era neutra perante a vida. Esse é o campo de informação que a gente está trabalhando nessa semana. Então é só continuar, vai dar certo. É método validado. Não tem como dar errado. Bora, dúvidas? Dúvidas? Para que a gente finalize a nossa aula e todo mundo vá lá para o calendário fazer o retorno. Quero essa egrégora fortalecida, todos fazendo juntos a nossa meditação da noite, certo? A nossa reprogramação, porque na verdade não é uma meditação, né, gente? E olha, a minha promessa para vocês, ela está mantida, ok? Nós vamos fazer a técnica de manifestação, sim, de ganhar em jogos de sorte, Mega Sena. De novo, método validado, né? O Dr. Joe Dispenza, como eu trouxe para vocês, tá criando N's e N's aí de campos de informação. Então, eu não prometi para vocês à toa isso, mas é preciso a gente seguir os calendários. É importante a gente fazer as técnicas para que a gente limpe todo esse lixo, para que a gente possa entrar em outra frequência para fazer a manifestação disso que a gente quer. Nós vamos praticar juntos, eu vou ensinar vocês. Dúvidas? Bora lá. Não existe dúvidas boba.
Se tem dúvidas, coloquem aqui, que eu vou responder para todos vocês. Vamos lembrar, somos co-criadores da nossa própria realidade. A gente cria através da congruência entre cérebro e coração. Isso tudo gera uma alquimia no nosso corpo que faz com que gere o quê? Elementos para gerar novos resultados. E isso vem através de oportunidades, através de pessoas, através de situações. Entende? Como fico o tempo nesse processo? Não entendi sua pergunta, Marcelo. Não entendi. Traz mais clareza para eu poder te dar uma resposta bem coerente. Vamos lá. Mais dúvidas? Mais dúvidas? Então, gente, tempo e espaço é uma ilusão. É só aqui que existe tempo e espaço. Você quer ver como que isso é real e não é uma teoria vã? Se você sentir uma emoção agora, exatamente agora, de quando você tinha 15 anos de idade, o seu corpo começa a liberar neuroquímicas como se você estivesse vivendo agora. O que é tempo? Ah, mas hoje eu tenho 40 anos. Tá? Mas você está vivendo a mesma neuroquímica de quando você tinha 15 anos. Então, tempo e espaço é relativo. Agora, adianta eu pensar riqueza nos 10 minutos de reprogramação e o dia todo vibrar o quê? Medo, dúvidas, preocupação, me envolver em frequências distorcidas? Não vai. Porque o que a gente precisa entender? Que o universo, como que é essa matemática do universo? Como que o universo faz essa matemática? É como se ele estivesse tirando uma média. E essa média, ela gera uma assinatura vibracional. Excelente pergunta, tá, Marcelo? Muito bom, porque, ó, tá vendo? Aí vai abrindo mais conteúdo. Por isso que eu falo para vocês, façam perguntas. Através das dúvidas de vocês, eu vou trazendo mais conteúdo. Então, a gente tem que entender o seguinte, Rafa, quando que as coisas vão mudar? Quando você conseguir sustentar por o maior tempo possível a frequência a qual você quer se conectar. Então, se a riqueza que eu quero gerar, eu preciso passar a maior parte do meu tempo pensando, sentindo e vivendo riqueza. Agora, eu penso em riqueza e a maior parte do meu tempo eu estou vivendo na dúvida, no medo, na preocupação, na raiva, na vingança, esquece. Porque quando eu falo que dentro da academia a gente tem um cinturão do Batman, lá não tem só as reprogramações do calendário. Gente, isso é muito importante que eu vou falar agora, tá? A gente tem o cinturão do Batman. O que é isso, cinturão do Batman? O Batman não é super-herói, né? Ele não tem superpoderes. Na verdade, ele é um super-herói, mas não tem superpoderes. Só que do cinto dele sai tudo que ele precisa no momento que ele precisa, certo? É exatamente o que a gente fala que tem lá na nossa academia Poder, Força e Luz. Ali dentro tem um calendário. Só que eu não preciso seguir só o calendário. Eu posso ir lá nas reprogramações e falar assim, nossa, agora eu baixei minha frequência. Vem cá, eu vou pôr uma reprogramação para eu mudar meu padrão de frequência dentro do campo emocional. Ah, tô sentindo que o meu ambiente, minha casa está carregado. Tem reprogramação só para casa, para você mudar a frequência do campo da sua casa. Ah, tem uma reprogramação específica de cura de criança interior. Tem a Reset Healing, que é para ajudar você a fomentar um campo de energia diferente e criar prosperidade. Entende? É isso, junção mais forte. Então, ali você tem como se fosse o cinturão do Batman. Caiu frequência, viu que baixou frequência, que não está conseguindo sustentar. Opa, 10 minutos do seu dia você não vai conseguir parar. Peraí, vou parar aqui, vou lá no calendário e vou buscar a reprogramação que eu preciso. Mudei de frequência. Então, subiu uma oitava. Ok, né? Caí, ó. Vou pegar aqui a tabelinha para vocês verem, né? Então, tá aqui, ó. Vamos basear aqui no Dr. David Hawkins. Então, a gente está aqui nas frequências. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Poxa, sei lá, comecei a sentir aqui uma apatia.
Poxa, baixei frequência, opa, vou lá, pego uma reprogramação, faço, logo já estou aqui na disposição de novo. Logo já estou aqui na aceitação. Mudei a frequência. Inteligência. É isso que é aprender a afinar um instrumento. Começo a ter inteligência. Eu começo a saber jogar o jogo da vida. Nesse processo de autoobservação, baixei frequência, vou lá, faço uma técnica, volto na minha frequência. Com isso, eu vou mantendo mais a estrutura da frequência vibracional e vou criando uma nova assinatura, uma nova informação. E o universo não tem como, a não ser responder a minha informação, meu campo de informação, a minha nova informação vibracional. Conseguiram entender? Vamos lá, me dá um joinha se vocês conseguiram entender para a gente finalizar essa aula. Eu passei do horário com vocês, falei que eu ficaria 1 hora e já estamos em 1h39 aqui, gente. Entende? Não? Tem mais dúvidas? Sem dúvidas? A gente pode finalizar a nossa aula, porque eu quero que vocês façam um exercício. Leiam a carta compromisso de novo. Se você não fez a carta compromisso, você vai fazer a sua carta compromisso. Você vai ler a sua carta compromisso e você vai fazer a sua neuroreprogramação do calendário da noite, que é o retorno. Mas é importante que hoje vocês peguem essa energia que eu trouxe para vocês, essa energia que está sendo fomentada aqui através de todos nós, e vocês utilizem isso para gerar a matéria, né? Como se fosse ali a massa que ajuda vocês nessa fomentação, para que vocês consigam ir reforçando essa informação que vocês querem criar na sua realidade. Então, leia a carta compromisso de novo e faz a reprogramação e vai dormir. E joga para o universo. E deixa que o resto é só a manutenção dessa frequência vibracional. Muito obrigada por vocês estarem comigo até agora. Tomem essa decisão consciente de mudar a realidade de vocês. Entenda que é como uma nova graduação que você se predispôs a criar na sua realidade. Mas saiba que esse caminho é um caminho sem volta. É um caminho de liberdade. É um caminho onde o medo, a dúvida, ela não pertence mais. Ela não fica mais. Por isso que a gente diz que é um caminho sem volta. Porque a partir do momento que eu decido ir para este lugar, eu não quero mais voltar. Porque é muito gostoso ter liberdade. É muito gostoso saber para onde está indo. É muito bom olhar a coisa de cima e ver a confusão acontecendo e eu sabendo o que eu estou criando para minha realidade. Muito bom ter vocês aqui. Muito obrigada por todos que participaram ativamente da nossa aula. Continuem lá no grupo, eu vou passar mais informações. Amanhã a gente manda também a atividade do meio do dia lá, que é muito legal. Façam. Tem um porquê a gente fomentar. Lembra, quanto mais eu sustento frequência, quanto mais eu sustento energia, os exercícios são para isso, por isso que é tudo mastigadinho ali. Mas eu vou ancorando essa energia na minha vida, fazendo a roda girar, deixando elementos virem para a minha própria realidade. Certo? Ótima noite. Muita luz para todos.